Começando mais um Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu quero que sim, espero que fique ainda melhor depois do nosso programa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as influências alimentares que a gente recebe ao longo de toda a vida. E é claro, tem uma receita boa também esperando por você aqui. Mas antes, vamos pensar comigo um pouquinho nesse verso que diz o seguinte: a fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Que Deus esteja com você hoje, que você confie nas promessas dele. Ele não deixa o justo desamparado nunca. E ele tem os seus filhos também que provém para aqueles que precisam mais. Confie nele, ele está cuidando de você. O programa está começando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as influências alimentares. Você recebeu influências que você nem imagina dos seus pais, na escola, e os seus filhos, os nossos filhos, recebem influência o tempo inteiro. Até mesmo a gente, né? Momento de fome, quando a gente está no supermercado, é muito comum ser influenciado pelas propagandas ao nosso redor. Enfim, o tempo inteiro estamos sendo sugestionados e eu queria propor um exercício para você. Quem te influencia? Como é que você faz as suas escolhas alimentares? Pensa bem e seja sincero aí na hora de responder, tá bom? Para falar sobre esse assunto, nós temos dois convidados interessantes, importantes aqui com a gente. Temos o Dr. Thiago Guzmão, que é psicólogo. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço o convite. E temos também a doutora Adriana Boganha, que é nutricionista, já parceira do Vida e Saúde há um tempinho bom. Já bem-vinda novamente, Adriana. Obrigada, Teru. É um prazer estar com você. Olha, o assunto de hoje é gostoso, é legal, porque faz a gente pensar em como a gente consome, por que a gente consome, quem está ditando as regras do que você põe aí na mesa. Então começa a pôr a cabeça para funcionar e começa a pensar os hábitos que você está influenciando também todo mundo aí na sua casa. Começa a pensar nisso porque esse é o assunto do programa. E a receita de hoje é um delicioso bolinho de couve-flor, receita de vó, receita de aconchego, receita de família. Então aproveita para fazer. Olha só o que você vai precisar para essa receita. Uma couve-flor grande, mais ou menos uns 600 gramas. A gente vai usar ela já cozida, mais inteira. Vamos usar uma cebola cortada em cubos, um pouquinho de farinha de mandioca, mais ou menos um terço de xícara, 2 colheres de sopa de farinha de linhaça, meia colher de chá de cominho em pó, meia colher de chá de fermento em pó, um pouquinho de ervas desidratadas. Vamos precisar de 2 colheres de sopa de azeite e também um pouquinho de sal, mais ou menos uma colher de chá, tá bom? Esses são os ingredientes da nossa receita. Eu quero convidar a Adriana para ficar aqui comigo, porque a gente vai começar a cozinhar. E a Adriana, para quem não conhece, a Adriana já esteve aqui no Vida e Saúde, a gente já falou de tanta coisa, né, Adriana? Já, verdade. Sobre alimentação infantil, alimentação durante a adolescência, a alimentação para perda de peso, para ganho de peso também. De peso, exato. Algumas dicas práticas para cozinha também, né? Bastante coisa. Bastante coisa, Adriana. Sempre a cozinha saudável, ela tem desafios, assim, gigantes, porque a gente precisa pensar em comida saudável, mas também comida que seja prazerosa. Exato. E existe um estigma muito grande que comida saudável é comida sem graça, sem gosto, sem textura, não é não, doutor? É verdade, né? Temos essa impressão quando é uma distorção. Né? É uma distorção da realidade, porque eu já comi muita comida saudável boa de não ter um defeito sequer. Verdade. Então você também precisa fazer mudanças aí. Acho que a mudança começa aqui primeiro, né, doutor Thiago? Sim, com certeza. A gente está aberto para novidade, para experimentar. Comida saudável é importante. Bom, vamos colocar aqui a cebola. Primeira coisa. E a gente vai usar também aqui agora a farinha de linhaça, 2 colheres de sopa. Vou triturar primeiro esses ingredientes e vou adicionando aqui o cominho. Um pouquinho de sal. Aliás, na verdade, o fermento eu vou deixar por último. Pegar o sal e o azeite aqui. Ervas desidratadas. Vamos pôr o sal já, Adriana? Uma colherzinha de chá.
E acho que a colher de sopa tá aqui. São 2 de azeite, Adriana. 2 de azeite. Ok. Tá? Qual é o segredo de comida saudável e gostosa, Adriana? Olha, muito amor. Primeiro lugar, isso aí. Tem que ter amor na hora de fazer, né? Mas eu não acho que tenha segredo, não. É você procurar sempre o mais natural possível, o in natura. É até o que o próprio Guia Alimentar agora está preconizando, né? Que nós possamos consumir alimentos o mais in natura possível. Então, por exemplo, nós vamos fazer um bolinho da couve-flor, ao invés de comprar algo, né, industrializado. Então, acho que o mais natural é mais saudável. Agora, nem sempre um alimento vai apetecer todo mundo da família. Como é que a gente faz? Tentar agradar, né? De alguma forma, pegar um ingrediente que talvez a pessoa goste, mudar a apresentação. A apresentação é super importante, né? Às vezes a criança não come a melancia fatia, mas você corta ela de uma outra forma, né? Tem esses cortadores, esses boleadores agora, muda a apresentação e a criança acaba tendo uma aceitação melhor. Né? Às vezes não come cru, mas come cozido. Cozido, a apresentação, a forma de cocção é super importante. E aí vai mudando a consistência, a aparência, até chegar, né, a uma textura, uma apresentação que a maioria da casa consiga se alimentar. Porque todos têm preferências, né? Tem preferências. E a gente precisa respeitar. Respeitar, exatamente. Não tem como obrigar todos a comerem e a gostarem de tudo, né? Vamos pensar o seguinte, quando é que a gente começa a sofrer as influências alimentares, doutor Tiago? Bom, a gente às vezes tem aquela ideia, né, de que a gente sofre qualquer influência só depois que nasce, né, ou só aprende quando vai para a escola. Na verdade, a gente está aprendendo até sobre a questão alimentar quando a gente ainda está no útero, né, das nossas mães. Então, ali a gente já está sofrendo influência, né, da textura, do líquido amniótico. Isso passa para a criança impressões olfativas e gustativas. Exato. Tem até alguns estudos, né, que eles comprovam. Foi feito um estudo onde, um pouquinho antes da mãe conceber a criança, a mãe consumiu alho. Então, esse sabor, esse odor, passou para a criança. Também fizeram um teste com anis. E aí, depois a criança, né, ela sentiu o cheiro do anis e ela demonstrou uma reação como se ela já conhecesse aquele cheiro. Então, tudo começa já na vida intrauterina. Então, as mães que querem que os filhos, né, quer influenciar de uma forma positiva os filhos, já tem que começar a se alimentar adequadamente durante a gestação, né, para que a criança já tenha ela já vai conhecer, né, o odor. Com esse imprint, né? Isso. Já desde lá. Vamos pensar em que outras influências a gente sofre ao longo da vida, influências alimentares. O doutor Tiago já falou da vida intrauterina, a doutora Adriana já falou aqui do aleitamento, por exemplo. O que mais que influencia a gente nas escolhas alimentares? Bom, eu acho que os ambientes, né, principalmente quando envolvem as pessoas significativas ao nosso redor, então os pais, eles vão fornecer um exemplo para os filhos, tanto de comportamentos variados, quanto do padrão dos hábitos alimentares, né? Então, primeiro são os pais ou cuidadores, né? Uma criança que já vai para a creche ou para a escola desde cedo, está recebendo influência ali também. Exato. Dos cuidadores, dos amiguinhos, da alimentação em conjunto, em comunidade. Depois, quando vai para a escola... seguindo esse ciclo, né, de vida, da parte, né, dentro do útero, depois com a família, depois na escola, né? Ele vai ver que o coleguinha leva uma coisa que ele nunca comeu, ele vai ter aquela curiosidade. Mas se ele já tem hábitos adequados dentro de casa, né? A tendência é que ele mantenha. Ele pode até ter a curiosidade, mas às vezes o paladar ele não está acostumado com aquele novo sabor, né? É um doce, talvez ele não aceite, né? A mídia, eu acredito também que exerce uma influência muito grande
né? Então, assim, você tá na rua, tem propagandas, você vai abrir seu e-mail, tem propagandas. Às vezes a criança, ela nunca provou aquilo, mas ela quer experimentar determinado alimento porque ela ouviu falar daquele alimento. E aí, o que a gente faz? Porque, por exemplo, se eu em casa escolho ter uma alimentação mais adequada, mais saudável, vegetarianismo, por exemplo, eu não quero que meus filhos comam carne. Como é que a gente lida com essa situação, doutor Thiago? Aí a criança fala, não, eu quero experimentar, com 2, 3 anos. Bom, aí a gente vai ter que conversar com essa criança, né? O diálogo sempre é o melhor caminho a respeito, né, de por que ela quer aquele alimento, ela imagina que aquele alimento vai dar para ela o quê, né, em termos de saúde, em termos de consequências para o corpo, para os objetivos, né, de vida dessa criança. Então é importante a gente conversar a respeito das coisas, mas não sermos rígidos também ao extremo, né? Temos que dar abertura para que essa criança desenvolva uma autonomia, uma escolha consciente sempre, né? O diálogo é sempre o melhor caminho, né? Porque daí você acaba proibindo e a criança aumenta o tabu, a curiosidade. Exatamente, a curiosidade de experimentar determinado alimento. Vale usar algumas trocas nesse momento, porque às vezes a criança não tem maturidade para decidir realmente o que é melhor para ela ou não. E eu acho que esse tipo de coisa não seria enganar, seria, na verdade, esperar até o momento que ela possa fazer a escolha com responsabilidade, né? Nesse momento, cabe aos pais cuidar, cabe aos pais a decisão do que alimentar os filhos, então realmente é uma questão assim temporária. Depois, formando o hábito, a criança vai poder ou não escolher o que ela quer. Eu penso que alguns nãos, né, mesmo conversado, com algum jeitinho, é importante para a criança, até para ela estabelecer limites, né? Não tudo que a criança quer, que nem você falou, muitas vezes ela ainda não sabe o que é aquele alimento, né? Então, alguns nãos, né? Eu vejo que muitos pais dizem assim, Adriana, mas eu não quero dizer não para ele porque ele não vai gostar. Ele não vai mais gostar de mim. Às vezes, quando os pais são separados, tem muito disso, né? Mas a mãe dá, o pai não dá. Aí então a influência fica, inclusive, dividida. É muito complicado, é muito complicado. Não, mas o pai dá. Aí, se eu não dou... Eu sou ruim. Eu sou ruim, então eu acabo dando. Então, o que eu posso fazer nesse meio termo? Então, eu penso que alguns não, mesmo com carinho, com jeitinho, substituições, é importante para a criança, para estabelecer limites, né? E para também não ser tão influenciada. Tá. Vamos pensar nas crianças que já têm hábitos saudáveis. Então, você ensinou seu filho, tá tudo legal, mas aí, de repente, ele começa a vir com outras influências, sugestões e começa a... Como é que a gente lida com essas novas possibilidades que são influências recebidas, a gente não pode controlar isso. Como lidar? Bom, a questão é de como a gente vai lidar com qualquer influência, né, que surja na vida dessa criança, né? Então a gente precisa entender que caminho é que aquilo dali vai levar, né, aquela escolha, se ela é compatível ou não com o estilo daquela família, com os hábitos que eles tenham desenvolvido, passados em termos de valores, afinal, a alimentação é um valor que você está transmitindo, assim como as suas crenças, assim como outros objetivos dessa família. A criança precisa entender que fazer parte daquela família envolve aquela adoção, né, de certas condutas, de certos valores, com a alimentação, inclusive. Tá. Olha, dando uma pausa na conversa, a gente vai adicionar agora um pouquinho de fermento. Então, é meia colher de chá a essa massa, que ficou bem consistente. Ficou aquela massinha assim, bem... A couve-flor que fez a massa se tornar massa. Vou misturar. E aí, a gente vai fazer bolinhos, Adriana, e vamos passar na farinha de mandioca. Tá aqui. Vamos pôr a mão na massa? Vamos sim. Eu acho que dá pra fazer também com uma colher, se desejar, então... Deixa eu pegar aqui. Pode pegar 2 colheres, né? Vou tirar o processador daqui, a gente pode usar esse espaço. E uma criança que sofreu más influências, ou uma pessoa que teve más influências durante toda a vida e agora recebeu boas influências e precisa mudar o hábito. Como é que faz para fazer essa inversão? É fácil? Olha, não é fácil, mas também não é impossível, tá, né? Ela vai aprender com um exemplo.
a criança ela aprende muito com o exemplo. Então, se a família toda adota, não sei se é assim, Teru? Isso, faz o bolinho e a gente vai passar aqui, olha. Se a família toda adota, né, outros hábitos, a criança ela também vai, porque ela vai ver aquele exemplo todos os dias nas refeições. Por isso a importância de estabelecer horários, estabelecer um horário fixo para se alimentar, todos sentarem à mesa. Ah, Adriana, é impossível, porque eu trabalho... Nossa rotina é diferente, como mas é que pelo faz? pelo menos uma refeição todos juntos, para ver que os pais também se alimentam daqueles mesmos alimentos. Então, assim, o exemplo é capaz de mudar até mesmo o hábito. Ah, mas meu filho já tem 12, já tem 13. É possível, sim, de mudar hábitos errôneos, né? Sim, a criança, inclusive, ela participar do momento, né, do preparo, quando possível, desses alimentos, da escolha dos materiais. Você acredita que o planejamento, assim, uma conversa, olha, a gente entendeu que determinado alimento não é legal, a gente quer mudar aqui o hábito familiar. Essa conversa em família, você acredita que ela é benéfica, doutor Tiago? Sim, com certeza, até para a criança entender que não é só para ela, né, aquele hábito, é da família inteira. Então, se ela não está entendendo ainda que aquilo ali tem, né, determinadas consequências, como qualquer escolha, vocês como adultos, como os pais, já sabem dessa escolha, já adotaram essa postura, né, e você quer passar isso para o seu filho como algo que você entrega para ele, né, por amor, por cuidado, por atenção. Uma palavra que você usou que eu achei interessante é autonomia, né? Muitas vezes nós subestimamos as crianças, mas de conversar, aconselhar, deixar que a criança também, olha, você fez tudo direitinho durante a semana toda, conversa direitinho, dá autonomia do que ela quer agora, né? Às vezes nós subestimamos as crianças, mas elas são super importantes fazerem parte dessas reuniões, né, de casa e para mudança de hábitos e ouvir um pouquinho que elas têm também Inclusive, elas nos ensinam bastante, né? Você vê coleta seletiva de lixo, a criança aprende na escola, tá vindo cobrar dos pais dentro de casa. Ela educa a família, né, doutor? Ela educa a família também. Como ela também pode influenciar os hábitos alimentares da família, né? Tem pesquisas que mostram que 78% do que os pais compram no supermercado, levam para casa, tem influência dos filhos. Olha aí, 78% não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. E influenciado por onde isso? Pela propaganda, pela mídia, né? Como a Adriana tinha mencionado. Agora é o seguinte, às vezes a mudança toda não vai ser assim tão suave, vai ser preciso a ajuda de um profissional. A gente vai acompanhar agora uma matéria que a Rafaela Martins preparou, mostrando o que pode ser feito para que essa mudança seja feita de maneira realmente efetiva e que deixe as pessoas felizes dentro de casa. Hoje nós estamos falando sobre um assunto extremamente importante, a alimentação infantil. Mas tem muita mãe por aí se descabelando e reclamando que os filhos não comem nem frutas e nem verduras. Mas fica tranquilo que isso tem solução e depende de você aí de casa, que pode ter certeza que os filhos vão surpreender e muito. Esse é o Theo. Ele ama brincar, correr e, é claro, comer. Mas além de doces e guloseimas que a maioria das crianças gostam, ele é apaixonado por coisas saudáveis, por incrível que pareça. Melancia. Gosta? O que mais de fruta que você gosta de comer? Maçã. Banana. E você gosta de comer arroz e feijão? Sim. Muito? Muito. E em casa, papai e a mamãe comem bastante salada? Come. E você aprendeu a comer com eles? Sim. Pois é, parece até raridade, não é mesmo? O que sabemos é que os pais devem ser os grandes incentivadores. Só assim as crianças vão amar frutas, legumes e verduras. Por isso que hoje eu vim conversar com a Bruna, ela que é nutricionista, e vai passar algumas dicas importantes para os pais. Pois é, como então, Bruna, incentivar as crianças corretamente a se alimentar de forma saudável? Bom, principalmente tendo os pais como exemplo. Acho que isso resume tudo, né? Resume tudo, é o principal. Não adianta fazer planos mirabolantes, vamos chamar assim, e não ser o exemplo dentro de casa.
E o que você separou pra gente hoje de dica? Tem uma mesa linda, gostosa aqui. Então, como fazer essa criança se interessar pela fruta, por exemplo? Tudo tem que ser divertido, né? Então, trazer a criança para comida, além da parte de obrigação, elas não devem comer só porque elas têm que ingerir nutrientes, não é isso. Para elas tem que ser gostoso, tem que ser lúdico. Então, por exemplo, temos alguns cortes aqui, né, diferentes. Hoje, em lojas de utilidade, nós encontramos vários tipos de produtos, né, de utensílios como esses, que dá pra gente fazer. A Estrela já por si só, né, já tem esse corte especial. Alguns tipos de utensílios também para chamar a criança com aquele personagem que ela gosta ou sem personagem, que seja colorido, que seja de bichinho. E, além disso, sempre deixar à mão. Então, ter uma fruteira em casa, em vez de deixar a fruta ali dentro da gaveta, na geladeira, bem escondida, que a criança vai ter dificuldade no acesso, né? E fazer também alguns lanchinhos e já deixar na porção certa para a criança e embalado. Ela pode abrir a geladeira e pegar o que está pronto. Sempre que puder facilitar esse acesso, eu acho que e ser o exemplo são as principais dicas. É interessante você falar isso, Bruna, porque se a gente não deixa em fácil acesso, o salgadinho, as bolachas vão estar, né? Com certeza, que são os alimentos ultraprocessados, que hoje, inclusive, o guia do Ministério da Saúde, né, a respeito da alimentação, eles pedem para que não sejam consumidos pela população em geral, principalmente pelas crianças. Então, é um lanche super fácil, sem segredo de fazer, simplesmente cortar e de forma visual eles vão ver o que tem, já adicionar uma saladinha, uma verdura, para já inserindo isso na alimentação da criança. Dicas bem preciosas, né, Adriana? Muito bom. E você, o que tem feito aí em casa para tornar a alimentação não só do seu filho, mas a sua alimentação mais saudável? Como é que a gente... Vamos pensar agora nos adultos. Como é que a gente deixa essa vida mais saudável, também mais fácil de ser colocada em prática? A organização. Começando antes de ir para o mercado, listinha de compra, né? Para você ter Às vezes o cardápio semanal já para você não comprar coisa além da conta. E aí entra, né, a família, vamos conversar, o que você quer comer essa semana? Ah, eu quero comer isso. Então, se organizar, porque quando vai para o mercado, você compra tudo que você não estava planejando, precisando muitas vezes. E aí, como o Thiago comentou, praticamente 80% da compra vai ser influenciada pelas crianças. Né? Então, assim, é conversar. Ó, hoje nós vamos comprar isso, nós não vamos comprar aquilo, porque já compramos na semana passada. Já monta uma listinha com ela, né, previamente. E isso dá para ser feito assim de maneira até divertida, né? A gente vai comer essa semana bolinho, a gente vai comer essa semana... Seu filho gosta de estrogonofe, então planeja um cardápio que vai ser bom para todo mundo. E aí você já está ensinando a criança, inclusive, a economizar tempo e dinheiro na hora de fazer o mercado. E se planejar, que é algo tão importante. Isso que a nutricionista, né, do vídeo falou é muito importante, você garantir a acessibilidade dessa criança ao alimento saudável, né? Certo. Então, tem pesquisas que mostram que se as crianças têm disponível fácil a fruta já cortada, ou legume, né, sei lá, cenoura em palito já pronto, fica mais fácil para ela vir a consumir e na hora H ali realmente não sair daquele padrão alimentar. Até essa questão de acessibilidade, se nós não tornarmos os alimentos saudáveis acessíveis, o próprio mercado já dispõe de carrinhos menores para que as crianças, pode ver, os carrinhos agora são baixinhos, né? Para que elas tenham acesso. Para as crianças consigam colocar tudo dentro do carrinho e ainda conduzir. Não só acessibilidade, mas também ser apetecível, porque ela falou bastante ali sobre ser um alimento formato, né? Cortar num formato diferente, apresentado de uma maneira que apeteça. Porque agora é nossa hora. Vamos lá, a gente termina a nossa conversa lá. Pode falar, o alimento ele tem que ser apresentado para a criança de 12 a 15 vezes. Então, assim, uma banana, a criança não gostou? Ok, então apresenta num outro dia. Tem que ser insistente, né? Num outro formato. Às vezes a criança não estava num bom dia, às vezes a criança, né, enfim, estava doentinha. Então, aí você passa de uma outra forma, faz uma receita
muda o formato da banana para que até a criança, óbvio, ela não é obrigada nas 15 vezes a aceitar. Se, né, ofereceu e realmente não teve sucesso, então esquece. Mas não é uma vez, não gostou. Não, apresenta de várias formas, faz uma vitamina, ou mistura um outro ingrediente, mistura olha, aqui tem um patezinho também. Então... Gente, é o seguinte, você pode sim ter uma alimentação saudável em casa com sucesso. Se você não estiver conseguindo ajuda, conversa com quem já está um pouquinho à frente aí na caminhada, vai poder te dar dicas. E é muito importante, doutor Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, nosso tempo já está aqui terminando, mas sobre tornar essa hora da refeição um momento legal, um momento agradável e não um momento de cobrança, um momento de briga, um momento de guerra. Sim, isso é muito importante, né? A alimentação individualizada, ou seja, cada um no seu canto comendo, ou de frente para a televisão, ele aumenta o risco de uma alimentação não saudável por parte da criança, do adolescente, inclusive dos adultos, né? Então, você tem que ter algum momento para essa refeição, nem que seja, né, a refeição da noite, nem que seja do fim de semana, para que você desenvolva esse relacionamento familiar também saudável. Muitas crianças que estão acima do peso ou comem compulsivamente têm um alto índice de conflito dentro de casa. E essa hora da refeição é importante também para isso, para esse equilíbrio emocional de todos dentro de casa. Um momento de bênção, um momento de paz. O nosso bolinho ficou super gostoso, comidinho bem simples do dia a dia, que você pode fazer aí uma vez por semana para aquele dia corrido, vai resolver seu problema. Fácil de fazer também, né, Adriana? Super fácil, prático, acessível, né? Os ingredientes que você baratinho. tem em casa. Super nutritivo, né? A couve-flor tem propriedades super importantes. Ficou muito gostoso. Eu também gostei. Também adorei. É o seguinte, a gente vai terminando Vida e Saúde por aqui. Você que gostou da receita, pega lá no nosso blog. Eu não finalizei como é que termina, né? Você põe para assar por cerca de 20, 25 minutos, até ficar meio douradinho e já pode servir em seguida, tá bom? Obrigada pela participação. Deus abençoe vocês e até amanhã com mais Vida e Saúde. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.